Sejam bem-vindos, essa aqui é a palestra A Besta, o Dinossauro e o Dragão Vermelho. A primeira palestra dessa série foi sobre o charminho do Papa, tá? Como ele está conseguindo arrebanhar todo mundo, apesar de dentro da Igreja Católica está bastante dividido, a gente vai ver um pouquinho também sobre isso hoje. O segundo vídeo foi sobre Tiranossauros Rumpus, quem que é o dinossauro? Trump, e como ele conseguiu entrar na Casa Branca, evangélicos, e as promessas que ele está fazendo, e já conseguiu fazer, vamos ver também sobre isso um pouco hoje. Aí, terceiro lugar, nós vimos mãos à obra, como que estão implantando a religiosidade na legislatura americana, no governo americano, religiosidade. No quarto, falamos sobre Ups, Bolsonaro, Trumponaro, ou seja, paralelos entre Trump e Bolsonaro, a nova ordem de direita mundial, como ele promete dar ênfase às maiorias em detrimento às minorias, que somos nós, isso é muito perigoso. O Estado não pode mais ser laico, tem que ser Estado cristão, totalmente perigoso para nós hoje, a gente sabe do fim dos tempos, é exatamente isso que vai acontecer, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, nessa quinta parte agora, portanto, vamos ver a ameaça que está acontecendo da China e como isso está colocando os Estados Unidos na parede para fazer alguma coisa, para tomar medidas rápidas. Vamos dar updates na agenda global do Papa, Greta, tá? Aconteceu muita coisa nesses últimos meses. Steve Bannon, a Rússia ali, BRICS. Ok, a China, o dragão vermelho, né? É o grande país ali que, inclusive, na Idade Média, ali lá pelo ano 1000, a China estava bem forte, a grande muralha da China, né? E a Europa dormente, na Idade Média, feudalismo, mas aí a Europa começou a florescer e a China, certa decadência ali. Agora está aflorando, é como diz um ditado, espere em paz que quando o dragão acordar, ele vai fazer o mundo chacoalhar. E é isso que está acontecendo nesse momento. Olha só o crescimento do PIB da China nos últimos, digamos, 20 anos. É um crescimento vertiginoso com os últimos presidentes aqui, a gente vê, olha como é que era. Aí quando a China entrou na WTO, a Organização Mundial do Comércio, que explodiu, teve um boom muito grande, o crescimento está diminuindo nos últimos anos um pouco, mas isso quer dizer o quê? Que a cada ano que passa, o PIB não cresce mais tanto, cresce só um pouco menos, mas continua crescendo. Olha só, algumas táticas, alguns instrumentos que eles têm usado para crescimento tecnológico. Reverse engineering. Do que se trata? Eles vão lá, pegam um iPhone, que legal, que interessante essa ideia, como é que é feito? Desmonta tudo, eles têm análises, infravermelho, e aí monta uma mesma coisa, pegaram a ideia. No país da China não tem regras tão estritas com respeito à proteção de propriedade intelectual. Então lá é permitido. Ótimo, mão de obra barata, inclusive subsidiada pelo governo. O governo ajuda tudo que é tecnologia, porque o governo chinês tem prioridades. Inteligência artificial, nanotecnologia, semicondutores, que são chips, né? Computadores. Então subsidia. Você quer fazer um startup? Quer começar um negócio? Então a gente dá para vocês aqui o salão, local, facilidades, para vocês então avançarem, conquistarem, né? Aí, olha só aqui uma manchete. Isso aqui são tudo instrumentos que a China tem usado para atingir a preponderância tecnológica. Um site aqui. Transferência forçada de tecnologia da China é um problema. E o que fazer sobre isso? Quer dizer o quê? Se a Apple, por exemplo, vai lá na China fazer celulares, obrigatoriamente, forçadamente, eles têm que fazer uma parceria, um joint venture com uma outra empresa chinesa. Aparentemente, ótimo, vai nos ajudar a entender a cultura, né? Isso. Mas eles vão sugando know-how, vão sugando como é que se faz. E já aconteceu também que empresas, de repente, lá na China, as portas estão fechadas para os brancos ocidentais. Não, agora a gente assumiu. Gente, mas como é que pode? Não tem onde recorrer. O governo comunista apoiou, tá? E perdeu, tá? Geralmente não acontece de uma forma tão escancarada, mas já aconteceu também. Mas eles vão sugando
Aviões, a Boeing, Airbus estão lá, mas a China está crescendo com o seu. Já sugou muito know-how e está começando a fazer sua própria empresa e logo vai ser descartado, não precisa mais. Tá? E como essas empresas têm um interesse a curto prazo de dar lucro para os acionários, meio ano, esse CEO, o chefe da empresa, tem poucos anos, ele quer lucro nesses poucos anos. Então ele não pensa assim a longo prazo, daqui 20 anos como é que vai ser, sabe? Os acionários querem dinheiro cada vez mais a curto prazo. Hackeadores chineses infiltrados nos 8 maiores provedores de tecnologia com efeitos devastadores. Aqui está o relatório. Operação Shady Rat, quer dizer, lá na Califórnia, no Vale do Silício, invadindo computadores, invadindo mesmo, pegando business plans, que são aqueles planos de negócios. Ou seja, se não é de alguma forma pela amizade, por joint venture, parcerias, vai pela força mesmo. Então, é a invasão Shady Rat, que quer dizer, Operação Rato Sombrio. E outros nomes assim que... Aí, porém, o problema digamos aqui no exemplo da Apple, invadiram lá o computador deles, pegaram os seus planos para os próximos 5, 10 anos, só que a Apple não quer que o governo americano, que o Obama naquela época, reclame muito forte com o governo chinês. Porque senão o governo chinês vai falar, vai dar bronca na Apple. Ou vocês deduraram a gente, né? Então, tipo assim, a Apple quer que solucione o problema, mas não quer também, ao mesmo tempo, se comprometer. Então, é muito delicado, é complicado. Tá? Agora, problema de espionagem e segurança. Já viram falar da crise da Huawei? Que apareceu faz alguns meses, é perigoso a Huawei, é perigoso o Telegram, cuidado. E nos Estados Unidos, inclusive, está banido. Eu acho que a Apple falou que não vai mais usar nenhum componente da Huawei. Porque, na verdade, tudo é feito lá na China, na Ásia, né? Nenhum componente mais dessa empresa especificamente. Por quê? Porque pode estar dando acesso não autorizado ao governo chinês. É a preocupação deles. Então, a Europa, 5G, está chegando 5G, a China está escutando tudo, então cuidado, está sendo espionado. Mas, gente, quem que espiona mais de todos? Né? Nos últimos anos, a gente viu a NSA lá, até o celular pessoal de presidentes aí, da Alemanha, e tudo espionado. Edward Snowden, já viram falar? Snowden, que fez revelações assim, que tudo que você fala, mesmo no Facebook, se você digita uma coisa e vai postar, mas se arrepende, não posta e apaga, está registrado lá. Até isso, câmeras, áudios, enfim. E eles têm dor de cotovelo, né? Obviamente, a China vai ganhar as informações secretas agora. Por isso, cuidado Telegram, cuidado essa marca aqui. É uma tensão muito crescente. Já ouviram falar da Rota da Seda da China? A antiga Rota da Seda está sendo agora reativada. Caminhos pelo ocidente aqui, terrestres, caminhos marítimos. Quando eu estive em Angola, eu vi lá bastante chineses já há 10 anos atrás, trabalhadores, trabalhando na via de ferro aqui, que sai de Lobito e vai lá para o interior, passa por Uambo, estação de ferro, infraestrutura, metrô novo em Luanda. Muitos países da África estão recebendo investimentos da China e para eles é atrativo. Por quê? Investimentos do Ocidente, do Banco Mundial, eles fazem muitos pré-requisitos, né? Corrupção, transparência, como é que é usado o dinheiro, dar relatório. A China não. Quer empréstimo? Toma empréstimo à vontade aqui, só que eles também vão usando os recursos deles, né? Minerais, aos poucos. É claro que, aparentemente, é uma via de mão dupla. Cada um ganha, win-win, mas só que a longo prazo está colocando esses países africanos e de todo mundo que faz assim, numa relação de dependência, dívidas muito grandes com a China. Aqui em Sri Lanka, num porto, Sri Lanka não está conseguindo pagar o porto, então a ameaça é que vai tirar o porto deles e vai ser usado pela China. Vai ser da China, não está conseguindo pagar, tá? E assim vai expandindo. Aqui nós vemos portos, tudo isso aqui em azul são portos. Aí tem aquelas pipelines de gás. Agora, já vamos falar sobre a Rússia daqui a pouco, tá? Isso aqui é Belt and Road.
nos noticiários suíços se tem muita preocupação. Gente, a China está chegando, é um governo comunista. Só que geralmente na Itália também os presidentes estão abraçando, porque se você não for nessa onda, a economia provavelmente vai, né? A China está comprando, já comprou uma empresa lá, como é que é o nome? As indústrias farmacêuticas da Suíça, lá em Basileia, Roche, Novartis, estão sendo compradas pela China. E eles estão comendo, gente, quanto que a gente pode permitir a China comprar aqui? O que vai acontecer no futuro? Mas o dinheiro rola e está acontecendo, tá? Mas eles são comunistas, cuidado, os uigures, a minoria religiosa sendo perseguida, então, dragão vermelho. Agora, olha só, a senhora White fala um pouco sobre a ascensão dos Estados Unidos e o segredo por trás disso. Por que os Estados Unidos se tornou tão forte? Nos meus livros do ensino médio, eu fui lá ver os motivos, os segredos dos Estados Unidos. Fui ver a geografia, a colonização, que foi não de exploração, mas de colonização de... Povoamento, isso. Ou seja, isso. São tudo motivos mais humanos, assim, que parece o acaso, teve petróleo lá, umas jazidas. Mas não. O que diz a Bíblia? Essa aqui é a terceira dimensão do grande conflito lá. A justiça exalta as nações. Nos anais da história humana, diz a Senhora White, o crescimento das nações, o levantamento e queda de impérios, aparecem como dependendo da vontade e façanhas do homem. Napoleão, ele foi um herói mesmo. O desenvolver dos acontecimentos, de grande parte, parece determinar-se por seu poder, ambição ou capricho. Na palavra de Deus, porém, afasta-se essa cortina. E contemplamos ao fundo, em cima e em toda a marcha e contramarcha dos interesses, poderio e paixões humanas, o quê? A força de um ser todo misericordioso, a executar silenciosamente, pacientemente, os conselhos de sua própria vontade. Ou seja, o motivo espiritual como sendo preponderante. Tá? Os mundanos não enxergam nada disso, as coisas espirituais eles estarem espiritualmente. Porém, a justiça exalta as nações. E vou mostrar para vocês agora como que a justiça na China tem exaltado nações. Alguém já viu falar do irmão Yun na China? O Homem do Céu, The Heavenly Man. Esse aqui foi um dos best-sellers cristãos. Já tem mais de 10 anos que foi lançado. E fala da experiência de um cristão que é somente uma pequena amostra do que está acontecendo nas igrejas domiciliares na China. A igreja secreta, underground. Olha só, se vocês puderem lá no YouTube, veja esse documentário aqui. É antigo, já faz mais de 10 anos. Naquela época lá eu comprei em DVD. Tá? Ou seja, está em qualidade um pouquinho menor, mas você vai ver a espiritualidade das igrejas caseiras lá na China. Na lição da escola sabatina, atrás, você viu China, quantos membros tem? 300 mil. Só que isso aqui é a igreja oficial, que é legalizada pelo governo. Está harmonizada com o governo, com o movimento das 3 autonomias, ou seja, tem uma série de requisitos, inclusive uma delas é a questão de ordenação de mulheres, que acontece lá também, e que a igreja não tem muito controle, é um caso à parte, não se debate isso no Ocidente, concílio tonal, na igreja. Mas, então, a igreja lá oficial existe, é meio fraca, ela é harmonizada com a igreja, com o Estado, aliás. Então, realmente, a maioria dos cristãos não se conforma. A gente não pode estar harmonizado com o governo. Como é que vai se harmonizar com o governo comunista, ateu, pagão? Não dá. Então, a maioria se encontra de forma secreta. Então, dá-lhe perseguição neles. A China está cada vez mais de olho nas pessoas. Reconhecimento facial, aonde você está, câmeras para todo lado. Tá? Igrejas subterrâneas está sofrendo. Porém, ele diz assim, não ore para que a perseguição acabe na China. Está sendo uma bênção. Nós estamos super fervorosos, está acontecendo milagres. Se a perseguição acabar, nosso fervor vai esfriar, a gente vai ficar morno, uma igreja acomodada, como nós aqui. Então, é impressionante. Veja lá esse documentário, tá? E eu tive o privilégio de me encontrar com ele. Esse homem, inclusive, ele relata que ele ficou sem comer por 73, 74 dias, sem comer nada. Bateram nele, milagre aconteceu, tá? Inclusive, ele não é adventista, só que lá não tem muito essa questão de denominação das igrejas secretas. É tudo cristão, é Bíblia,
sabe? Então, é realmente uma coisa bem interessante que tem acontecido lá. Hinos de Canaã. Hinos de Canaã, aqui veja esse documentário aqui também, como que ela recebeu hinos, e vou até colocar aqui. Não tá dando nada, claro, mas só para vocês saberem que esse hino aqui eu já quis aprender o chinês uma vez e eu fui pesquisar se é difícil ou se é muito difícil. E eu descobri que é o máximo, é o cúmulo assim, mandarim. Aí deixei pra lá. Enfim, são melodias muito lindas. E voltando um pouquinho lá, que eu esqueci de mostrar um vídeo aqui, está o crescimento econômico da China nos últimos anos. Ó, esse aqui é o ano, Estados Unidos aqui como referência sempre. Aqui, ó, China. Ó, o Brasil aqui, como é que tá? A China está aqui agora, ó. Ó, o Japão, segunda potência. A Alemanha, França. Agora a China está subindo, ó. 93, 94, 95. É o PIB. Lá dos Estados Unidos está crescendo, cresce, só que às vezes cresce menos. Ó, o Brasil lá embaixo, a China, opa, 2010, ultrapassou 13, 14, 15, 16, 17, tá? Então, assim, nesse momento, está nessa posição. Só que se você for levar em conta o poder de compra do dólar, a China já ultrapassou os Estados Unidos. Pela questão de ser muito barato e tal, ainda está assim, mas o poder de compra já ultrapassou os Estados Unidos economicamente. Tá? Bom, nós paramos aqui no Prezi, foi na questão... Daniel, o reconhecimento facial não está só na China, já começou no Brasil. Sim, exatamente. E eu só pude assistir a aula a prática da autoescola se eu fizesse o reconhecimento de face em cada aula. É, né? E no Facebook já reconhece, né? Ó, você não quer marcar essa pessoa? Ou já marca automaticamente. Mas a questão mais séria é você só tira a carteira se você fizer o reconhecimento facial todas as aulas. Ah, é? Ah, isso eu não sabia. Eu fiz esse ano e me deparei com aquela ali, eu não sabia. E você pode pensar, é só usar máscara, mas quando que você vai usar máscara na rua? Outra coisa assim, é só pelo jeito que você anda. É toda uma ciência também. Parece que é tão único como a sua impressão digital é a forma que você caminha. Sabia? É incrível. Olha só, nós vamos ver agora um pequeno clipe do secretário-geral da ONU, Guterres, que é um português, falando aqui sobre a ameaça da China. Isso aqui foi recentemente agora, quando o Bolsonaro falou lá também. And at this time of transition and dysfunction in global power relations, e nesse tempo de transição e disfunção nas relações de poder globais, there is a new risk looming on the horizon that may not yet be large. Existe um novo risco no horizonte que ainda não, talvez ainda não é grande, But it is real. mas é real. I fear the possibility of a great fracture. Eu temo a possibilidade de uma grande fratura. The world splitting in two, O mundo dividindo-se em dois, with the two largest economies on Earth, com as duas maiores economias do mundo, creating two separate and competing worlds, criando dois mundos separados e em competição, each with their own dominant currency, trade and financial rules, que cada um com a sua moeda dominante e regras de comércio e regras financeiras, their own internet and artificial intelligence capacities, na internet com inteligência com capacidade de internet artificiais, and their own zero-sum geopolitical and military strategies. e com as suas estratégias políticas e militares. We must do everything possible to avert the great fracture Nós devemos fazer tudo possível para afastar de nós o perigo da grande fratura and maintain a universal system, e manter um sistema universal, a universal economy uma economia with universal, universal respect for international law, com respeito universal pela lei a universal, multipolar world, no mundo multipolar. strong multilateral institution. Ou seja, vocês veem, o perigo pode não ser muito grande. Guerra mundial, isso aí parece conspiração. Mas é real, ele fala, o mundo fraturar-se em dois, né? São palavras fortes, especialmente para o chefe da ONU.
Aqui nós vemos os gastos, o orçamento militar do mundo. Estados Unidos tanto, China tanto e aqui todo o resto do mundo. Ó. Portanto, a China já tem 250 bilhões de dólares que gastou em armamento. Então não é tão pacífico assim como parece. Não, a gente não quer guerra, a gente veio em paz aqui, o mundo multipolar, né, para ganhar os corações, mas ó, quanto gasta em militar? E os Estados Unidos estão muito preocupados porque ó, cada caça lá nos Estados Unidos, as próprias telinhas dos caças não são feitos lá, a tecnologia, chips, é de fora tudo. Então eles estão num real perigo, mesmo que eles tenham muita tecnologia, vantagem tecnológica, isso aí pode ser facilmente hackeado, controlado, sabotado. A China tem 4 vezes mais pessoas do que os Estados Unidos também. Tem um vídeo chamado Death by China, Morte pela China, que inclusive o Trump assistiu e isso incentivou bastante ele a fazer essa guerra de tarifas contra a China. Basta. Nós estamos devendo tanto para eles, os nossos empregos estão todos indo lá para eles. A gente não fabrica nem tênis mais aqui. O que a gente fabrica aqui nos Estados Unidos mais? As empresas têm a liberdade de ir embora se quiserem, e lá é tudo barato, tem uma questão de exportação, tem uma facilidade, importação tem facilidade, então um produto praticamente chega de graça nos Estados Unidos, de graça sem taxas. É como se fosse um duty free. Death by China, morte pela China, joint ventures obrigatórios, hackers, já falei, e investimentos bilionários. Então, nesse documentário, fala o seguinte, recebe uma ligação, quem recebe uma ligação? Um guru de investimentos lá no Vale do Silício. Recebe uma ligação de um chinês que quer investir $1 bilhão em certas coisas que é meio relutante em falar, mas é nanotecnologia, semicondutores, inteligência artificial e carros elétricos. E aí, uma outra questão, um fundo chinês relacionado ao governo, $15 bilhões para investir lá no Vale do Silício. E ele fala, gente, isso aqui não é coisa boa. Tipo, eles estão investindo para que eles possam fazer parte, porque quem compra ações, né, se torna parte, tem voz agora, e vai poder ter acesso aos planos de negócios e assim por diante. Eles compram acesso ao know-how, ao conhecimento. Esse aqui é o nome do documentário. A Guerra Comercial de Trump. Trump's Trade War. Na verdade, a guerra comercial é somente a parte mais visível. É toda uma guerra tecnológica. Carros, estão fabricando carros elétricos agora, já ultrapassando a concorrência. Now, through the Made in China 2025 plan, the Communist Party has set its sights on controlling 90% of the world's most advanced industries, including robotics, biotechnology, and artificial intelligence. To win the commanding heights of the 21st century economy, Beijing has directed its bureaucrats and businesses to obtain American intellectual property, the foundation of our economic leadership, by any means necessary. Beijing now requires many American businesses to hand over their trade secrets as the cost of doing business in China. It also coordinates and sponsors the acquisition of American firms to gain ownership of their creations. Worst of all, Chinese security agencies have masterminded the wholesale theft of American technology, including cutting-edge military blueprints. And using that stolen technology, the Chinese Communist Party is turning plowshares into swords on a massive scale. Aqui, vocês viram os protestos de Hong Kong nas últimas semanas e meses? Hong Kong, ok. Ali, o que é Hong Kong? Faz parte da China, só que a regra é assim, o mesmo governo, 2 sistemas. É o sistema capitalista, protestos lá, queremos democracia. Aí o Ocidente fala, gente, os jovens lá universitários querem liberdade, tadinhos, e o governo China é o mal que fica oprimindo. Essa é a nossa versão, né? Mas a versão da China é o seguinte, os Estados Unidos estão incitando os jovens de Hong Kong, e aí um dos diretores de um clube de basquete da NBA fez um tweet lá, falando
acho que nem diretor, acho que ele era um treinador técnico, falando sobre um apoio a Hong Kong. Isso gerou uma certa revolta na China, porque na China a NBA faz muito dinheiro. Aliás, todas essas empresas fazem muito dinheiro porque eles vendem lá para o mercado chinês também, celulares e tal. É por isso que eles querem ficar lá. Uma indignação contra a NBA, porque a NBA ali faz muitos jogos para angariar dinheiro. Os times vão lá, os Lakers e tal, vão lá jogar basquete, angariam fundos, é um show. A China ficou brava e ameaçou cancelar o jogo. Aí o chefe da NBA foi lá e falou desculpa, não é bem assim. Aí também pegou mal nos Estados Unidos. E olha só aqui, repercussão. Agora lá nos Estados Unidos fizeram charges assim, ó, a NBA não quer perder a China, eles falam desculpa porque alguém apoiou os protestos. Outra modificação aqui, ó, do logo da NBA, censura, não pode falar. E outra essa aqui, ó, a NBA quer muito dinheiro, então não quer perder esse mercado. E foi um drama. Daí a NBA se queimou em ambos os lados, Estados Unidos e para a China. Os Estados Unidos fomentando. Veja mais sobre isso no vídeo do Walter Veite chamado Tiranos, Revoluções e Guerras. O golpe militar de 64, não foi aqui no Brasil? 64? Também saiu até na mídia principal, na Veja, super interessante, né? A relação dos Estados Unidos, como é que eles fazem essas revoluções. O Bruce me falou ontem, quando eu vim do aeroporto com ele, a questão da Bolívia também, claramente, nitidamente uma questão dos Estados Unidos ali interferindo, tirando o governo comunista. Tá? E agora, a Rússia. A Rússia, esse aqui é o mascote da Rússia, o urso, né, urso e dragão. Mas a Rússia, ela tem nos últimos 20, 30 anos tentado se aproximar do Ocidente, mas sempre recebe uma bordoada. E agora, sanções econômicas na Rússia agora, não tem? Sanções econômicas, que é preços mais altos disso. Eles estão agora se aproximando com o dragão, seu amiguinho óbvio ali do lado, a China e a Rússia vão ter que ser amigos agora, tem boas relações, claro que não é uma lua de mel, mas está cada vez mais preocupante para os Estados Unidos isso. Você já ouviu falar da interferência da Rússia nas eleições americanas? Lá nos Estados Unidos quase que o Trump teve um impeachment por causa disso, porque a suspeita era que Trump buscou essa interferência de fora, ou deu as boas-vindas, ou pelo menos soube, e aí finalmente se mostrou que não. Então agora passa sobre isso. Mas nesses dois documentários da Frontline, mostra que ele tem uma birra contra os Clintons e que ele quis sim prejudicar Hillary Clinton e conseguiu. Por exemplo, quando soltou uma bomba que o Trump ali teve um escândalo sexual com uma moça lá em Hollywood, não sei o que aconteceu lá, um dia depois apareceram os e-mails de Hillary Clinton vazados. Então nesse final de semana foi assim, o assunto tudo sobre isso, mas só que o assunto de Hillary Clinton meio que colocou de lado a questão de Trump. Foi mais escandaloso. De Trump já se sabia, né, que a moral dele não é boa, mas a revanche, a vingança de Putin. Aí você se pergunta sobre a questão da guerra. Gente, então, Rússia aliada com a China, quem sabe até a Índia ali, tecnologia também está crescendo muito, BRICS, blocos assim, com o império, que já é muitas vezes chamado de império decadente, Estados Unidos. Império decadente. Então, será que vai ter uma guerra mundial? Será que isso é teoria de conspiração, como ele falou ontem lá? Né? Ou seja, o que diz a Senhora White? Nas últimas cenas da história terrestre, graçará a guerra. Haverá epidemias, pragas e fomes. As águas do oceano transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Tá? A Sandra, agradeço que me deu a citação. Eventos finais, realmente. Agora, claro que a gente não sabe se é a Terceira Guerra Mundial de fato ou não. Isso aí já é especulação, mas o fato é que vai graçar a guerra. E às vezes comento que eu dou graças a Deus que nós estamos aqui no hemisfério sul. Nós aqui parece que estamos meio longe do conflito todo, né? Que é mais ali Eurásia, América do Norte, que está acontecendo lá. Mas a África toda já está praticamente em mãos chinesas.
em mãos chinesas, entre aspas, né, obviamente. E aqui no Brasil tem tido essa tensão, BRICS ou não, Estados Unidos, Bolsonaro, Trump são amiguinhos, sabe? Para onde que vai pender o pêndulo? É bem interessante observar isso. Aí tem a questão, a saga dos fake news. Né? Os fake news, já falamos bastante sobre isso aqui nessa série, mas as duas agências de notícias russas, Sputnik e RT, que estão bem próximas ao Kremlin, são acusadas de fake news. Eles soltam informações falsas, simplesmente aqui, ó, falso, aqui não, verdadeiro e tal. Isso aqui no WhatsApp se espalha nas redes sociais e não dá para conferir direito, é uma grande confusão. Tá? Inclusive, falando em confusão, eu recebi aqui um WhatsApp falando, olha só, Bolsonaro, nosso presidente, diz o seguinte, não vão para as ruas, não filmem. Alguém de vocês recebeu essa mensagem assim? Faz uma semana, não vão para as ruas, não filmem, porque são os da esquerda que estão indo para as ruas. Só que quem me garante que foi ele que falou isso, Bolsonaro? Entendeu? Pode ser alguém em nome da oposição, que justamente Bolsonaro queria que fosse para a rua. Então, é uma confusão realmente essa questão de notícia. Muitas pessoas usam o WhatsApp como fonte de notícias. E a versão do Ocidente aqui o culpado também é a Rússia, com esses dois canais. A conta do Facebook dela foi suspensa. Aqui nós temos uma imagenzinha. Rússia ali tem um plano também de uma grande área agrícola, porque se o Brasil parar de exportar soja e milho e o que mais lá para a China, gente, então vão ter que plantar ali perto da China, lá na Rússia parece, tem uma área que entraria em questão ali perto, ok? Então nós vemos aqui como o dragão vermelho está mexendo no tabuleiro. Esse banner aqui que vocês já conhecem, diz assim, ó. There's no middle ground. One side's going to win and one side's going to lose. And so we knew the stakes were high. Nacionalistas versus globalistas. Os globalistas abrir as fronteiras, tal, vamos ser amigos de todos. Nacionalistas, não. America first. Brasil acima de tudo, tá? Estrangeiro, cuidado, xenofobia, a questão do medo que o Bruce falou ontem, bem interessante, né? E aqui, ó, já foram até para a Lua. Faz alguns meses conseguiram colocar uma sonda no lado oculto da Lua. Foi o primeiro país que colocou uma sonda no lado oculto da Lua, tá? Olha só, o avanço tecnológico que está agora fazendo os Estados Unidos ter que correr atrás do prejuízo. Gente, vamos logo para Marte, senão eles vão conseguir antes de nós. Seria um vexame, tá? A corrida espacial foi a mesma coisa. A Rússia, a União Soviética, aliás, colocou o primeiro satélite no ar, foi uma vergonha. Aí, os Estados Unidos pôs. Aliás, Putin é o primeiro satélite. É um orgulho nacional para eles. Aí, os Estados Unidos colocou o primeiro ser vivo no ar. Aliás, é o primeiro homem também. Foi Yuri Gagarin. Aí, os Estados Unidos colocou uma cadela. E aí, Lua, quem vai ganhar a corrida? Os Estados Unidos ganhou, né? Isso aí é uma outra questão, se realmente é verdade. Eu já perguntei para o Walter Veit, e aí, o homem chegou na Lua ou não? E ele respondeu o seguinte, ó, vocês realmente querem que eu tenha mais problemas do que eu já tenho? Ou seja, né? Deixa eu me concentrar na parte profética, deixa essas partes... Olha só, agora vai ser também cenas bem intensas, até se tiver criança, acho que seria melhor não assistir o vídeo que a gente vai ver daqui a pouco. 4 poderosos anjos seguram os poderes da terra, né, Apocalipse 7, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. Não solte os ventos até que sejam selados. As nações do mundo são ávidas de conflito. Queremos terceira guerra mundial. Eles não falam assim abertamente, queremos, né? Mas tem muita avidez assim, quando que vai acontecer. Mas elas são detidas pelos anjos. Pode ser que não aconteça. Quando for removido esse poder repressor, haverá um tempo de aflição e angústia. Tá? Então, só não acontece, assim, quando parece que vai acontecer uma coisa grande e não acontece, é porque Deus segurou. A gente pode enxergar isso aí. Serão inventados mortíferos instrumentos de guerra. Navios com sua carga viva serão sepultados nas profundezas do mar. Todos os que não possuem espírito da verdade unir-se-ão, todos,
sob a liderança de instrumentos satânicos, mas devem ser mantidos sob controle até chegar o tempo para a grande batalha do Armagedon. Tá? Forte. Ó, serão inventados mortíferos instrumentos de guerra. No futuro de Ellen White, mortíferos instrumentos de guerra. Agora, alguém já viu esse vídeo? Vamos ver, ó. Isso aqui é chocante, o avanço tecnológico nos chamados drones assassinos. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. These are available today. We have a distribution network taking orders from military, law enforcement, and specialist clients. The nation is still recovering from yesterday's incident, which officials are describing as some kind of automated attack, which killed 11 U.S. senators at the Capitol building. They flew in from everywhere, but attacked. Simulando como seria ataque contra o Congresso americano, High windows, very small. escolhendo a dedo Gain entry. pessoas de certa mentalidade. I just did what I could for him. Things weren't even interested in me. They're just buzzing. Government sources admit the intelligence community has no idea who perpetrated the attack. Não sabem quem fez o ataque. Group or even a single individual. So if we can't defend ourselves, then we strike back. Não podemos nos defender. Very heavily in classified defense projects. We make it our deterrent like our nuclear deterrent. We stockpile in the millions, the billions. At key facilities, the White House, the New York Stock Exchange, Wall Street. Safe in their homes. Well, we wish we had boots on the ground in every community in this country, but we don't. Infelizmente não temos tantos soldados para ficar atirando em drones. Ollie, hi, Ollie, honey. How's Edinburgh today? How are all your studies? Uma mãe falando com seu filho à distância. Hey, aren't we doing a video call today? I'm kind of with people, so. Ó, tem várias câmeras filmando eles. Oh no, it's not like that. No, well, listen. I see some photos here. Tô vendo algumas fotos aqui. See lots of likes and what's that all about? Oh, wait a minute here. And on your Mom, she's on the spy stuff in the military. What is this video right here? O que é esse vídeo? Tá se envolvendo em ativismo contra a corrupção. Honey, you're not going into politics, are you? I mean, no. Você não vai se envolver na política, né? Heavy traffic approaching the A720 this morning due to police. Police are not saying this morning what prompted the alert. Claim relaxing firearm legislation would be useless against the so-called slaughterbots. Não dá para atirar neles. Indoors, keep windows covered with shutters. Protect your family. Proteja sua família, fecha as janelas.
Oliver, can you hear me? Listen to me. I can hear it. I can hear it, Mom. It's close. Authorities are still struggling to make sense of an attack on university Autoridades campuses estão worldwide. pesquisando quem fez esse ataque, que atingiu alguns estudantes e outros não. Parece que tem a ver com a mídia social, de vítimas expondo a corrupção. The weapons took away the expense, danger, and risk of waging war. And now we can't afford to challenge anyone, really. It's not even the smallest fringe group or a crank. Who could have done this? Anyone. Dumb weapons drop where you point them. Smart weapons consume data. Aqui ele falando sobre como funciona, eles consumem dados. Aí, no final, é um cientista de inteligência artificial falando que isso é mais do que especulação. Isso mostra a tecnologia que temos agora. Eu sou professor de ciências de computadores, trabalhei em inteligência artificial há mais de 30 anos. O potencial é muito grande. Permitiu as máquinas matar os seres humanos. Milhares de meus pesquisadores, colegas, concordam de que essa é uma ameaça real. Tá bom? Aí isso aqui, na verdade, vocês viram que não é real. Isso aqui é um vídeo de como poderá ser no futuro breve. E é desse site aqui, ó, armasautônomas.org. Aí nós temos aqui o site deles. Vamos ver no site deles aqui, ó. O site deles é esse aqui, ó. Vamos banir armas autônomas. E quem está assinando esse vídeo é só para fazer pessoas assinarem um abaixo-assinado lá eletrônico. Você pode fazer um voto. Use esse hashtag. Tá? Assine nossa carta. E já tem 4.500 pesquisadores de inteligência artificial, AI, que fizeram isso. E também esse outro site aqui, que mostra que o secretário-geral da ONU já está do lado deles. Eles estão com medo de que alguém vai fazer isso. Vamos fazer uma regra, por favor, assim, que seja um tabu, que isso aqui ninguém pode fazer, que seria abaixo da linha da cintura. Ou seja, né, os países do eixo do mal, Irã, China e tal, talvez vão falar, boa ideia. Né? Agora que está tão divulgado, a Senhora White disse que irão inventar mortíferos instrumentos. Porém, nós não temos que ter medo quanto a isso. A Bíblia fala assim, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Amém? E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. E Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, do Poderoso, descansará. Ou seja, se nós estamos convertidos, não tem nada o que temer. Se estamos com Deus em conexão e obedecendo, sendo leais. Agora, se a pessoa não é leal, mas vai mesmo assim para perseguição, eu sei que é o certo, domingo, não, vou guardar o sábado. Só que o seu interior, né, não está. Então pode ser facilmente. Satanás tem 1000 maneiras que vai poder matar ele. Infelizmente Deus vai ter que tirar a sua proteção, não vai estar sob a sombra do Onipotente. E mais tardar um drone, né? Ellen White diz que se ele estiver até no mais longínqua mina de carvão da terra, vai morrer. Diz que todo olho verá, não é? Apocalipse 1:7. É até com o olho fechado. Quem que criou a pálpebra? A pálpebra não poderia se tornar numa tela artificial para essa pessoa? Ver Jesus ao vivo assim? Né? Quem que criou o ouvido? Vai ver, todo olho verá. Mas nós não temos que temer isso aqui. Satanás quer que nós tenhamos medo. Satan wants us to have fear, right? Satan wants us to fear. So we don't fear and we are under the shadow of the Almighty. Policiais chineses começam a usar óculos inteligentes com reconhecimento facial. Poderia aparecer assim, as pessoas com números. Você é simplesmente ali um número. Já sabem teu CPF, quando você faz compra, quando você faz isso, aquilo. Cada vez mais controle, câmeras, espionagem. E uma das armas que o inimigo está usando, e vai usar, que eu prevejo, contra pessoas que querem ser eliminadas, ou pelo menos a sua reputação eliminadas, são chamados deepfakes. Vídeos deepfakes. Tem ferramentas que dá para baixar no computador e você colocar um rosto
em cima de uma outra pessoa. Por exemplo, aqui, vamos ver um vídeo do Obama, o Obama verdadeiro e o Obama feito com inteligência artificial. It got me thinking about my full-time employees. Esse aqui você conhece. Survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all Mas of our esse não, esse aqui é fake. And the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our healthcare through the marketplace. Pegam como funciona aqui a questão dos lábios, o áudio, a tonalidade, o timbre da voz. Thanks to the Affordable Care Act, your coverage is better today than Graças à inteligência artificial, podem fazer isso. No caso dele, esse vídeo já é um tanto quanto antigo. Eles pegaram muitos vídeos que já tinha. Só que hoje em dia é mais fácil ainda. Só pegar umas fotos assim, já se reconstrói e pode colocar o seu rosto, por exemplo, o rosto de uma mulher no corpo de uma prostituta, e ali vira um escândalo. Olha, ela mesmo está sendo adulta, é prostituta. E na Índia aconteceu isso já, apareceu lá no TED, vídeo do TED, aparecendo deepfakes, que ela perdeu tudo assim que tinha. Era uma jornalista que expunha a corrupção, soltou esse vídeo fake, deepfake, e a vida dela acabou. Compartilharam milhares de vezes nas redes sociais e a vida dela virou do avesso, depressão e até suicídio pode ser o caso. No caso dela, acho que não suicidou ainda, mas isso realmente é muito grave e pode ser usado cada vez mais contra as pessoas que estão alinhadas. Por que o WhatsApp foi comprado por 16 ou 17 bilhões de dólares? E não mostra propaganda, ainda não é esse ano, acho que é ano que vem que vão começar a fazer propaganda. Mas essa fortuna foi paga, é isso, é questão estratégica. Estão pensando lá na frente, queremos colecionar muitos dados. Tudo que a pessoa tem está sendo analisado com inteligência artificial, classificado, colocando você numa certa categoria de pessoas. São esse tipo de pessoas. Aí vai ser muito fácil eliminar dessa maneira. Tá? Recapitulação, populismo religioso. Nós vimos que já mencionei, né, Bolsonaro está na mesma página que Trump de estar em sintonia com evangélico, especialmente. O Bolsonaro visita bastante eventos evangélicos, sabiam, né? Aqui no Templo de Salomão, visita tal. Ele está buscando, a esposa dele também é evangélica e tem um parente adventista, vocês sabem? A mãe, os pais, tem alguma coisa a ver com o adventismo. Enfim, mas então, nós vimos que a frente evangélica está, os pastores de Trump chegaram a Brasília, vocês viram essa também, né? Ali, para tornar o Brasil um estado mais cristão, instituir mais religiosidade. Estamos perdendo isso contra o marxismo cultural, aparentemente uma coisa boa. Mas só que aí vai começando a misturar Estado com religião. E ele aqui fez quando ele tirou o horário de verão, nós estamos felizes com isso, não é? Que legal, o horário de verão foi embora esse ano, agora estamos acordando cedo, à noite não demora tanto, isso é uma coisa boa. Mas a forma como foi conseguida, toca um sininho, olha só. Agora, uma outra mensagem a todos os parlamentares. Nós sabemos que eu passei por lá, fiquei 28 anos lá dentro, da dificuldade de um parlamentar aprovar uma lei ao longo de uma legislatura. É muito difícil. E é quase como ganhar na Mega Sena. Agora, por muitas vezes, um decreto tem um poder enorme, como esse assinado aqui agora. Então, a todos os senhores e os demais que estão aí, talvez nos ouvindo agora, o governo está aberto. Quem tiver qualquer contribuição para dar via decreto, via novo decreto, ou via alteração em decreto, nós estamos à disposição dos senhores. No máximo, aí, 3 semanas, porque devemos consultar o nosso querido Major Jorge, da Polícia Militar, aqui, que está na frente da SAGE, há questões jurídicas nesse sentido, e nós, em havendo, obviamente, né, o devido amparo jurídico, nós apresentaremos aqui um novo decreto. E essa vinda para cá pode ser via o nosso líder, o Major Vitor Hugo, as propostas podem vir para cá. E, obviamente... Ou seja, se alguém tiver algum interesse, fale com a gente. Gente, isso aqui é um prato cheio. Roma sabe, né, que ainda não chegou a sua hora. Mas Roma tem muitos emissários ali e que quando quiser, se alguém tem algum interesse, né? E ele não é contra os católicos, não. O católico é uma grande parte de seu eleitorado. E no momento certo, nós vimos numa das vídeos passados da Besta Dinossauro que os evangélicos, estando na frente agora do governo, vão ver que não estão conseguindo. Aí vão pedir ajuda de Roma.
Roma, né, se acha um pouquinho assim, mas então estão esperando que peça ajuda delas para ela então agir. Então elas estão mais atrás agora, os evangélicos estão na frente, nos Estados Unidos também especialmente, aí vão chamar a ajuda de Roma para ajudar a tornar o país mais cristão, contra essas catástrofes que acontecem aqui e ali, que vai vir, né? É a falta de cristianismo, Deus está bravo com a gente, então Roma ajuda, aí coisa rápida, né? Decreto, via decreto. Em 2017, agora na gestão Trump, o Departamento de Justiça, inclusive o Jeff Sessions, lembra do Sessions, também numa outra série lá no número 1, fez, que é o seu departamento, aqui uma declaração de liberdade religiosa. E aqui tem 20 itens muito legais que a gente apoia também, liberdade religiosa, só que o problema é o seguinte, liberdade religiosa tem 2 cláusulas. Até aqui no Google, no site, .gov quer dizer um site oficial, vocês que são em questão de fake news, .gov, ok, é oficial do governo. A liberdade religiosa tem a cláusula do estabelecimento, que proíbe o governo de estabelecer uma religião. E tem a segunda cláusula de livre exercício, que protege o indivíduo. Só que esse documento aqui, quase todos praticamente, os 20, são falando sobre liberdade religiosa individual, que é bom, a gente apoia. Só que não falam nada sobre proteger o estabelecimento, o governo, de instituir religiosidade. Silêncio. Ou seja, né, para bom entendedor, então, eles têm essa agenda de, sim, a liberdade religiosa ser podada, derrubada por terra, nessa cláusula de estabelecimento, que proíbe o governo de estabelecer uma religião. Esse Bannon, né, foi banido ali da Casa Branca, ele era o estrategista-chefe da Casa Branca, foi embora, mas agora está voltando, digamos assim, porque Trump, ele elogiou publicamente, que bom ver que um dos meus pupilos, alunos melhores, ainda é um grande fã de Trump. É justo o contrário, o Trump que é um aluno dele. Por que foi o chefe estrategista? Né? Foi ele que ajudou a Trump a ganhar a eleição, e a Bolsonaro também. Steve, ele foi meu companheiro e eu amei trabalhar com eles. Aí perguntaram, você não chamou ele de Sloop Steve e tal? Que uma bagunça, assim. Mas, vamos aqui ter um pequeno update, como é que está Bannon. Bannon e Burke, o fim de uma aliança, Unholy Alliance, não sei a expressão, mas o fim de uma aliança ali não sagrada, um fim de uma aliança vulgar. Esse aqui é o principal chefe da oposição do Papa Francisco dentro do catolicismo. O Papa Francisco é muito liberal, ele fala cada coisa, não é verdade? De que o inferno não existe, que não vou condenar um gay, depois permite que os sacerdotes casados, padres casados, possam ser padres mesmo assim. E realmente Jesus fracassou na cruz. E tem até uma que dizem que o inferno, que Satanás é amigo do Vaticano, uma coisa assim. Mas às vezes não dá para comprovar, teria que ver todo o vídeo, contexto. Mas o fato é que o Papa Francisco é muito liberal, sim. Tá? E esse aqui é um dos principais bispos cardeais que estão preocupados. Gente, não pode ser. Nós mandamos uma carta filial ao Papa para que ele reivindique o seu cargo. Tá? Nós não reconhecemos, tem um padre que fala que é o anticristo, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, agora Bannon, que parecia forte na posição contra o Papa Francisco, quebraram, ou seja, a posição do Papa Francisco, da ordem mundial dele, se fraturou. Aqui nós vemos Bolsonaro num jantar, quando ele foi lá nos Estados Unidos. Ao lado dele está lá na casa do embaixador americano, Bannon, sentado. São muito amigos, ao filho do Bolsonaro aqui, que ele queria pôr como embaixador, mas aí não deu certo. Bannon está do lado dele e são grandes amigos. Eles postam lá no Twitter, sai na mídia corporativa, não é mais nenhum segredo, que foi Bannon que ajudou ele a ganhar as eleições. Aqui está o tweet do cardeal Burke rompendo com o Bannon, porque o Bannon quer fazer um vídeo sobre um livro de escândalos sexuais sobre o Vaticano. Aí o Burke pulou fora. Já foi demais para ele. Isso aqui é na Argentina. O Macri perdeu a eleição agora
e um outro que não é tão da direita vai assumir o cargo, ou seja, derrota para o movimento direitista na Argentina. E nós vemos alguns indícios de que a direita está fraquejando já agora. Brasil, Estados Unidos, Israel, quem mais? Algum aliado lá, mas agora aparecendo no cenário ali do ecumenismo, essa Greta, uma menina muito assim, cativante, que está dando bronca para os chefes, só que o jeitinho dela sendo criança não fica bravo, as pessoas não ficam iradas. Mas olha só aqui uma imagem bem forte que a Hitler usou meninas, crianças, inclusive aqui com uma trancinha, meninas propaganda para o nazismo, né? Bem interessante aqui esse paralelo. Agora, mais alguma coisa interessante. A gente falou sobre as denúncias contra o papado, né? Voltando aqui. Um padre denuncia que Lula, Dilma e outros governantes de esquerda da América Latina têm conta no Banco do Vaticano, com centenas de milhões de euros cada um. Você pode ver lá depois. A mídia corporativista, claro, que abafou. Não, isso aí não pode falar sobre isso. Enfim, essa mulher, a freira Miriam, acho que não vale a pena agora colocar o vídeo, mas ela fala que essa questão agora do sino, dessa convocação que ele fez para maio do ano que vem, é uma coisa do diabo. Am I saying the Pope is demonic? No, I'm saying what he's proposing is demonic. Condenando o Papa Francisco por isso. Também temos agora revoltas no Chile que mostram inconformidade com o governo de direita. Uma evidência de que a direita está também fraquejando ali, está tendo sérias oposições, não é tudo. Aí o Sínodo da Amazônia, tivemos aqui o Sínodo da Amazônia, que aconteceu no Vaticano faz algumas semanas. E os principais pontos aqui, as conclusões. O documento final de reunião da igreja denuncia ameaças à vida na Amazônia e diz que a defesa da floresta depende de uma verdadeira conversão ecológica e cultural, passando pelo combate ao pecado ecológico. Pecado ecológico, aqui propomos definir, tá bom? Bolsonaro está ficando numa luz muito ruim perante isso, né? Permitindo que a floresta amazônica queime. O francês lá, como é que é? O presidente francês quer dar dinheiro para o governo brasileiro, mas eles não aceitam. Eu assino um jornal suíço lá, que minha mãe assina, que depois ela me dá, que mostra Bolsonaro realmente como sendo pior que Trump. Destruindo a Amazônia, pulmão do mundo, que eles dizem. Realmente, a direita está ficando cada vez mais, assim, mais mal vista. Aí o Papa convocou líderes mundiais para um pacto global em 14 de maio do ano que vem, lá em Roma. Tá? O Doug Batchelor, pastor do Verdade Presente, comentou isso aqui, tá? Faz algumas semanas e meses isso aí foi publicado. Convocou líderes, pessoas pensantes para acontecer lá, não sei o que vai acontecer, mas certamente vai ser um passo a mais na caminhada, né? Certamente vai ser uma milestone, assim, um marco. A gente não sabe se realmente vai acontecer uma coisa grande lá ou não, mas o fato é que aí clero proeminente acusa o Papa Francisco de heresia numa carta aberta. Tá? Aqui nós vemos, esse site não é fake news, mostra aqui nesse Scam Advisor, você pode conferir se esse site é confiável, live site. Aqui esse livro, Escândalos Sexuais no Vaticano, no Armário do Vaticano, se não me engano em espanhol, o título é Sodoma. Foi lançado esse livro em vários idiomas ao mesmo tempo. Guardas suíços ali do Vaticano que tem, como é que se chama? Indução sexual ali, que os padres querem, veem nele assim, potenciais vítimas. Realmente é muito chocante. Não recomendo a gente ler, se alimentar disso, mas só para você ver que isso aí está acontecendo contra o Vaticano. Aparentemente isso aí enfraquece o Vaticano. Esse padre Dornelles, ele acusa ação formal contra o Papa Francisco. Acuso formalmente Francisco de ser um antipapa. E não se surpreenda, pois já enfrentamos 37, 38 outros antes dele, em toda a história da igreja. E, para pior, reconheço Francisco como aquele que configura
o falso profeta. Bom, daí isso aí é uma alusão a Apocalipse 13, a segunda besta, o falso profeta, que vai apresentar ao mundo o anticristo, que de fato é a besta que... Aí eles fazem uma salada lá, mas enfim, ele diz, não sei se é ele ou se é outro parecido, que diz que logo vai ser isso, talvez até em maio já, que vai apresentar ao mundo o anticristo, segundo ele, né? Realmente não está muito longe da verdade. Aí fiquei na dúvida, mas isso aí não enfraquece o papado? Como é que ele permite? A mídia não é do governo, é jesuíta, mas a Ana aqui, que ouviu essa palestra domingo que eu fiz, aqui da Verdade Presente também, né, adventista, falou o seguinte, ó, os papas anteriores tomavam uma postura impenetrável, de santidade, superioridade. Isso afastava os protestantes evangélicos, pois olhavam para isso com desprezo. Ao assumir uma postura mais humana, muitos passaram a respeitá-lo. Logo, é uma falsa fragilidade, porque as acusações de conduta moral sexual não são contra o Papa Francisco, mas são contra a igreja. Então, tadinho, eles realmente têm muita confusão, mas o Papa Francisco tem se desculpado e ele está sendo alvo, vítima. Então, tem uma certa simpatia. Agora, uma nova dimensão de simpatia, tá? Torna ele mais humano. Bem interessante esse pensamento. Como é que isso pode... A questão de tese, antítese, pensamento hegeliano, é bem profundo isso aí. Eu queria lançar aqui, olha só essa notícia. Vocês sabiam que a editora Abril está praticamente falida? Revista Veja, é super interessante. Tudo isso aí a gente acha que, uau, é top, né? Só que está falida e foi vendido por 100 mil reais, ou dólares, 100 mil para esse homem aqui. Só que a editora tem bilhões de, não sei o que, dólares, reais, de dívida. Ou seja, ele comprou uma empresa falida, é um pipinão, mas só que ele é especializado, em recuperar. O empresário que assinou a compra do Grupo Abril e fala sobre seus planos. Ele é especialista em recuperar empresas que estão afundadas em dívidas. Só que, olha só, na entrevista... Inclusive, a Exame é parte do Grupo Abril, eles devem estar tremendo para fazer essa entrevista, né? Porque seu emprego está em jogo. O senhor está fazendo a compra sozinho ou tem parceiros nesse negócio? Do ponto de vista empresarial, do ponto de vista da aposta como investidor, como acionista, estou sozinho. Quer dizer, sozinho com um grupo lá. Só que ele, repara que ele não falou que outro ponto de vista existe. Entendeu? Ele só falou do ponto de vista empresarial, não falou do ponto de vista ideológico, estratégico, só empresarial, ou seja, só aparência, assim, ele está sozinho com o grupo, ou seja, não está sozinho, está em grupo. E deixou assim, não respondeu satisfatoriamente, na minha opinião, e como nós sabemos que a mídia também geralmente está nas mãos de jesuítas, quem teria maior interesse do que o Vaticano em comprar um Grupo Abril, revista Veja, os jovens super interessante e tal, mesmo que está afundando o número de assinantes, né, conseguir por todo meio possível influência ali para as pessoas. Enfim, está lançado aí e essa imagem final aqui, alguém se afogando. Quando alguém está se afogando, o que faz? A pessoa quer ir lá salvar, é muito perigoso, você não pode ir lá salvar de qualquer jeito. É muito perigoso a pessoa te pegar pela cabeça e os dois afogarem, tá? Mas ela se agarra com toda a força a pessoa e esperneia. Então, os Estados Unidos estão agora se vendo como a ameaça, não só do dragão vermelho, mas também do urso e de todo o eixo do mal. Ali na África vemos, e os que estão mais declarados, o Irã, Venezuela, Coreia do Norte, Turquia, Síria, né? Isso, aí esse eixo do mal aí, com a liderança da China, ameaçada, a sua hegemonia está ameaçada. Então, tomar medidas mais radicais, quebrar tabus, liberdade religiosa, os fins justificam os meios, e assim por diante, tá? Isso aí está catalisando os eventos finais. Quer dizer, não pode demorar mais muito tempo, senão os Estados Unidos não vão mais ser a potência. A previsão bíblica de Apocalipse 13 é que os Estados Unidos vai ter que ser, e vai acontecer de fato, não é a China, que eles vão ter a questão dominical final. Então, até lá vai ter que acontecer alguma coisa, ou uma guerra, ou uma síntese, se entenderem de alguma forma, o Papa fazia a paz entre eles, o Guterres, não sei, mas aí os Estados Unidos aproveitando muita tecnologia, que eles já ultrapassaram os Estados Unidos nessa questão de inteligência artificial, para poder controlar, e aqui no Ocidente todo, tá bom? Então,
Então esta é a ideia, de colocar os tênis na parede para que os eventos finais aconteçam logo, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, é muito bom saber que podemos estar sob a proteção do Onipotente, Senhor. Queremos nos colocar em Tuas mãos, que nosso coração esteja sempre em dia contigo e não temamos o que o futuro nos possa trazer. Ao mesmo tempo, nos alegra de que está acontecendo muitas coisas no mundo atualmente e que, mesmo assim, queremos orar por liberdade religiosa. Por liberdade religiosa, nós devemos orar pelos nossos líderes. Ao mesmo tempo, ficamos também felizes que essas coisas estão acontecendo e erguendo a nossa cabeça, porque a nossa salvação se aproxima. Dê-nos confiança quanto ao futuro, que possamos ser bons entendedores do tempo. Muito obrigado pelo alimento sólido que o pastor Bruce Telfer está nos trazendo esses dias também. Ilumina a mente dele e que não temos nada a temer quanto ao futuro, porque Tu nos tens guiado no passado também. Dê-nos um bom instante de dia, um bom início de sábado, uma boa vigília agora no MV aqui. Abençoe cada pessoa aqui presente, que seja um banquete espiritual. Nós Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém.